Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Teu rio de vida. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Queremos mergulhar em Ti, Senhor. Queremos nos envolver na Tua presença nessa noite, adorar o Teu nome em espírito e em verdade, sentir o Teu fluir nas nossas vidas, Senhor, sentir o Teu agir no nosso meio, Senhor. Em
nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu vos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos que nos acompanham neste culto, o desejo do meu coração é de que todos estejam bem, desfrutando da presença gloriosa do Espírito Santo, que esteja reinando a paz no seu coração, que você esteja se sentindo bem neste confinamento, e o que importa é a presença do Senhor. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. Esteja bem, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, ou sozinho, ou em família, não importa. Deus está observando o seu coração, contemplando o seu coração. Vamos orar. Já pudemos adorar o Senhor com alguns cânticos, e agora eu te convido a orar para darmos início à mensagem neste momento. Se concentre, porque Deus trará a você uma palavra muito importante para a sua edificação espiritual. Pai, muito obrigado por tua doce presença neste lugar. Cada lar, cada vida, onde quer que esteja esta pessoa, este irmão, esta irmã, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, e que este culto, na ministração da sua palavra, que cada coração esteja assim quebrantado diante do Senhor. Ó Espírito Santo, fale aos nossos corações, e desde já, por tudo, nós te agradecemos e repreendemos toda e qualquer articulação do inferno contra nós, porque os nossos ouvidos estão agora totalmente preparados para te ouvirmos, ó Espírito Santo. Pois assim nós oramos, por tudo te agradecendo, em o nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ageu, no capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 3. Me acompanhe, por favor, sem mais delongas. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Portanto, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, pois a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar
darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por certo, você ouviu várias vezes essa expressão, diz o Senhor dos Exércitos. Falando Deus, ai daquele que não der ouvidos à voz daquele que fala, e fala alto, e fala tudo que nós precisamos ouvir. Amados, falar sobre a glória desta segunda casa é falar a respeito de Deus presente, do Deus que está sempre observando a tudo e a todos, um Deus que se importa, e é isto que importa. O que importa, a presença de Deus, porque a sua glória se manifesta, e quando se manifesta, é o que nós precisamos. Mas para eu entrar no contexto espiritual deste texto histórico, eu preciso fazer aqui algumas considerações ao texto. Preste atenção, irmãos. Por que da importância do segundo templo? Sabemos que o primeiro templo, ou o templo que fala da presença de Deus, e aquele primeiro templo construído por Salomão, ele foi destruído no ano 607, uns colocam 605, um tempo assim, bem considerado. Nabucodonosor, ele entra e leva cativo para a Babilônia muitos da terra chamada Terra Santa, tanto de Judá principalmente, e de Jerusalém. E nós vimos historicamente que passado 70 anos, agora sim, o que se vê no final do período, findado o tratamento de Deus para com o seu povo, eles voltam. E nós vimos lá no ano 520, o rei da Pérsia, Ciro, quando ele promulga a volta do povo, o que se observa é que eles voltam. Interessante que Ageu, ele escreve num momento muito crítico, porque ele pega o povo desanimado, tão desanimado que eles deixam a casa de Deus, a construção do templo, e vão construir as suas próprias casas. Mas por que eles estavam desanimados? É porque eles ouviram de que a primeira casa, construída por Salomão, era uma casa edificada com muito zelo, e era uma bela casa com toda uma estrutura colossal. A beleza do templo era algo assim tremendo. E quando eles começaram a construir a segunda casa, eles ficaram desanimados, como que pensando: nós não vamos conseguir construir como Salomão construiu. Aqueles que eram remanescentes, porque alguns que voltaram conseguiram ver a estrutura do primeiro templo, mas a maioria não. Então aqueles que sabiam da estrutura do primeiro templo, passavam então as informações desse primeiro templo, e quando eles ouviram, eles ficavam desanimados. Nós não vamos conseguir. Deus então olha, toma Ageu e fala para Ageu: Ageu, encoraja esse povo, porque eu preciso de ver essa casa levantada, porque esta casa fala da minha presença. Se eles não edificarem esta casa, quer dizer, eu não vou estar presente, e sem a minha presença eles não vão conseguir nada. Fale para eles deixarem de construir as suas casas e priorizarem a minha. O Senhor sempre quer o primeiro lugar. Então Ageu se levanta e começa a falar para eles, a encorajá-los.
E como é que este profeta encoraja aquele povo? Preste atenção. O próprio Deus coloca palavras fortíssimas, importantíssimas na boca do profeta. E começa falando a respeito da sua presença. E os anima desta forma. Primeiro ele dá uma palavra dizendo: olha, esforça-te. Tanto Zorobabel quanto Josué, que era filho do sumo sacerdote, e fala também para o povo: olha, trabalhe. Ele dá uma palavra de incentivo. Então Deus começa a trazer uma palavra de estímulo, de incentivo para eles. Mas aqui, a palavra mais expressiva que eu encontro é que ele fala no verso de número 4 o seguinte: olha, trabalhai, porque eu sou convosco. Eu sou convosco. Irmãos, como ficar desanimado quando Deus fala: eu sou convosco? Não tem como ficar desanimado. Então foi a primeira palavra forte que Deus falou para o povo: esforça-te, porque eu vou estar aí no meio de vocês. E aí no verso 5 diz assim: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito. Então Deus volta a história e fala para eles: olha, eu fiz uma promessa. Eu prometi que estaria com o meu povo. Eu prometi lá, desde quando vocês saíram do Egito. Eu quero refrescar a memória de vocês. Eu falei, e se eu falei, eu vou cumprir. Deus cumpre toda a sua palavra. Então Deus refresca a memória deles. Não desanimem, eu vou estar presente, porque eu prometi. Em terceiro lugar, ele fala aqui, olha, o verso de número 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. O Senhor já está apontando para frente, falando daquele que viria. Então, em cima de uma promessa, do porquê da sua presença junto com o seu povo ali, o Senhor estava firmando algo que ele já havia falado do que faria lá na frente quando Jesus viesse, para inaugurar um outro tempo. Uma outra situação seria estabelecida na terra. E agora o Senhor fala com eles: olha, sabe por quê? Esta segunda casa vai ser mais importante do que a primeira. Porque a primeira casa foi feita assim, com toda a beleza, mas eu não estou na beleza de uma estrutura. A minha glória não está na beleza de uma estrutura. Porque enquanto vocês estavam na beleza de uma estrutura e até eu estava presente, vocês me abandonaram. Vocês me deixaram. Tanto é que eu tive que corrigi-los. E olha que eu os levei para longe do templo, para longe da cidade que eu havia preparado para vocês, através do meu servo Davi. Eu os levei para longe, para tratar vocês nestes 70 anos. E agora eu trago vocês de volta, e vai ser na simplicidade que vocês vão ver e desfrutar da minha presença, porque é a minha glória que vai fazer diferença na vida de vocês. Por isso, essa segunda casa, ela vai ser muito, muito importante, mais do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E é justamente neste lugar, na segunda casa, que eu vou estabelecer paz no coração de vocês. Eu vou fazer isso na vida de vocês.
Irmãos, eu creio, e como eu creio, que esta mensagem, em cima dessa palavra, tem toda uma conotação espiritual e profética. Ela serve para os nossos dias plenamente. Mas antes de eu trazer para os nossos dias, quando se fala em casa, em morada de alguém ou do povo de Deus, enfim, lugar de morada, eu me reporto, eu me lembro lá do Éden. Preste atenção nisso aqui, Deus colocou no meu coração. Quando Deus coloca lá a primeira família, aquele lugar era um lugar tremendo, cheio de belezas, a natureza esplêndida. Eu chamo aquele lar de um lar original. O primeiro, feito pelas mãos de Deus, assim como os homens foram feitos, os primeiros, no seu sentido original. Deus os coloca lá. Mas preste atenção, mesmo estando eles na presença de Deus, ali Deus presente a eles, eles se corromperam. Estando naquele lugar maravilhoso, eles traíram Deus, eles ignoraram um decreto divino, desobedeceram a Deus. E aí o que acontece? Deus os remove daquele lugar, daquela casa original, e os lança para fora. Quando eu penso nesse ser lançado para fora daquele lugar original, eles vão para um outro habitat. Preste atenção, eles vão para um outro habitat. E agora, seus corações corrompidos, entrou o pecado, eles vão para o mundo, e neste mundo, todo o seu sistema está montado. Todo o sistema do mundo está montado. E o homem com o coração corrompido, imagina, se Deus falou que a maldição até viria sobre a terra como veio, a terra debaixo de maldição, eles debaixo de uma maldição, e agora esta casa, onde eles vão habitar, terra, está desse jeito. É por isso, prezados, que o mundo até hoje está deste jeito. E é por isso que eu creio no que a palavra de Deus diz, do que Deus falou sobre o fim de todas as coisas nesta terra, nesta casa onde nós estamos, chamado planeta Terra. Eu creio do que a Bíblia diz. Se você quiser me acompanhe, porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, eu vou ler aqui rapidamente, eu não posso ficar aqui só com as minhas palavras. Nós vamos ler, abre a sua Bíblia se você puder, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: eu creio nisso que está aqui, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição de todos os homens ímpios. Que coisa tremenda nós encontramos nesta palavra. Mateus capítulo 24, o verso de número 3, o Senhor Jesus é quem fala sobre o fim de todas as coisas. Ou ele chama aqui, quando o discípulo conversa com ele sobre o fim do mundo, quando pergunta para ele, quando será o fim de todas as coisas e o fim do mundo? Então vai ter um fim. Eu não tenho dúvidas a respeito disso, porque o Senhor falou que teria um fim e vai ter. Eu creio nisso. Eu creio, prezados, que este mundo está com seus dias contados para o fim, para que seja inaugurado um novo de Deus. O que nós estamos vivendo nesse nosso tempo já está mais que envelhecido,
por causa do pecado, carcomido pelo pecado. As coisas que não vão bem, só vão estar bem aquelas pessoas que experimentarem do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo. Quem estiver na presença de Deus, desfrutando da presença do Espírito Santo, da graça em Cristo, essas pessoas vão estar bem, mas o mundo não está bem, e vai piorar, porque a palavra de Deus vai se cumprir, queira você ou não, a palavra de Deus vai se cumprir, já está se cumprindo, está tudo sendo reservado para aquele dia. O Senhor só está aguardando que alguns ainda escutem, ouçam sobre a mensagem do Evangelho e se convertam. O Senhor está aguardando ainda, quem sabe, a você para se converter, porque as coisas não vão melhorar. Não vão. E aqui, irmãos, nós acreditamos que se isso vai ser assim, vai, tudo vai passar, porque tem que passar, coisa ruim tem que passar. Nós estamos vivendo aí a experiência dessa pandemia, e o que a gente mais escuta é o quê? Vai passar, vai passar. A gente não vê a hora de abrir a boca e falar assim: acabou, passou. Por quê? Porque é um negócio ruim. O que não presta, a gente quer que passe logo, não é verdade? Concorda comigo? A gente quer que acabe logo. Então Deus está olhando para a terra, o pecado como está avassalador, e por causa disso o Senhor falou, porque Ele sabia que seria assim, por causa da dureza dos corações das pessoas. Ele falou: então, vai estar ruim, e vai passar, tem que passar, isso vai acabar, isso vai ter um fim, e vai mesmo ter um fim. Está na palavra, eu creio. Se você, querido ouvinte, ainda não ouviu sobre isso, e se você não acreditar, não posso fazer nada, mas está escrito na palavra, eu tenho que pregar, eu tenho que mostrar o que está aqui. Queridos, o mundo, aos olhos humanos, o mundo parece bom. Isto porque os prazeres do mundo iludem e cegam as pessoas. Há uma cegueira espiritual. As pessoas, nos seus prazeres carnais, acham tudo bom. Como é que pode acabar um negócio tão bom? Mas é porque você não sabe que existem coisas melhores, segundo o que o Senhor prometeu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9, diz que Deus imprimiu no coração do homem o desejo da eternidade. Ele imprimiu no coração do homem o desejo da eternidade. Ninguém quer morrer. Se o homem pudesse viver aqui na terra eternamente, ele viveria. Sim ou não? Se ele pudesse viver aqui na terra eternamente, ele morreria. Você pode perguntar a pessoa com 100 anos, 120 anos. Se ele tivesse um pouquinho mais de vigor físico, ele falaria: eu quero viver mais, eu quero mais, eu quero mais. Pastor, mas tem muita gente que quer morrer. Ninguém quer morrer. As pessoas que, infelizmente, vão para um caminho do suicídio, uma decisão muito triste, elas querem se verem livres de um sofrimento. Mas se elas se vissem livres do seu sofrimento, elas não desejariam morrer. Entenderam? A morte não presta. Ninguém deseja. Uma pessoa enferma na alma, ela vai buscar isso como uma fuga. Ei, Deus está falando para alguém aqui. Você que me ouve, se passar pela sua mente um desejo deste, repreenda, porque eu sei que você quer viver.
Isso vai passar na tua vida, viu? O Senhor tem salvação, tem solução para esse problema na sua vida. Você quer viver? Voltando aqui ao texto. Ora, se Deus imprimiu no coração do homem o desejo da eternidade, diz lá o texto, porém, esta eternidade não vai ser aqui. Essa eternidade não será desfrutada aqui. Esqueça. Não vai ser, segundo a Bíblia. Pois bem, quando alguém aceita Jesus, estes começam a viver numa nova dimensão. São abertos os olhos espirituais e já começam a experimentar as promessas de Deus. Agora eu vou ler aqui uns 3, 4 textos bíblicos para eu concluir, para falar sobre essas promessas de Deus que dão todo sentido à vida e aquilo que o próprio Jesus veio fazer a você, veio fazer a mim. As promessas do Senhor são infalíveis. Tudo que Ele falou, o que não aconteceu, ainda vai acontecer. Mas essas promessas aqui nos trazem firmeza à nossa fé. Que coisa maravilhosa. Eu posso começar, por favor, me acompanhe. São 4 textos que eu tenho que ler. Primeiro, nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. O texto sagrado diz assim: abra o seu coração e escute. Fiel é Deus, pelo que fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu disse 1 Coríntios capítulo 1 e agora capítulo 1 versículo 9. Agora vem o capítulo 2, o verso 9, para conferir. Diz assim, 2, 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou para aqueles que o amam. Promessas maravilhosas. Nós temos 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 19. O texto sagrado diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O que é isso? Que promessa é essa? Quando passarmos desta terra, estaremos para sempre com Ele. Nos diz também a palavra de Deus lá em 1 Coríntios versos 6, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Diz assim o texto sagrado, presta atenção. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados com bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Promessa aqui: a presença do Espírito Santo. Ele prometeu estar conosco, em nós. Somos agora morada do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa eu recebo dessa palavra aqui, prezados. É o Senhor falando fortemente aos nossos corações, e eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Então o Senhor tem nos prometido, inclusive lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 27 e 26. Deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas aqui nós temos algo tremendo que o Senhor fala: se ele, como foi e foi para o Pai, é para se cumprir o que ele disse no capítulo 14 desse mesmo Evangelho de João. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa gloriosa! Estarmos juntos com o nosso Salvador. Oh, louvado seja o Senhor! Coisa maravilhosa é estar junto para sempre na casa do Pai. Quero concluir dizendo, prezados, já que eu falei sobre a segunda casa, e profeticamente quando o Senhor trata lá atrás com Ageu, Ele está trazendo para os nossos dias de quem nós seríamos hoje, como sendo a sua segunda casa, ou seja, a morada do Espírito Santo. Nós somos, irmãos, a morada do Espírito Santo. E já que Ele está em nós, em breve nós estaremos para sempre com Ele, porque esta primeira casa será deixada para trás. Apocalipse, capítulo de número 21, diz aqui o texto sagrado. Deixa eu ler, porque isso aqui para mim e para você também é algo muito importante. Diz aqui: e vi um novo céu e uma nova terra. Novo céu e nova terra. Quando é que este novo céu e esta nova terra serão vistos? Quando aquele que for velho, como eu disse, tiver o seu fim, não mais existir, é porque virá o novo. Para o novo vir, o velho tem que ficar para trás. Aquilo que significa ou se torna envelhecido, fica para trás. E aí Deus diz: novo céu e nova terra. Por quê? Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Deixarão de existir. É o que a palavra diz. Será inaugurado um novo tempo para nós, irmãos. Não vai ser aqui. Existe uma expectativa muito grande no meu coração, e porque eu creio na palavra, eu prego desse jeito, porque o Espírito Santo quer que muitos compreendam que são peregrinos, forasteiros nessa terra, e que vão passar também, como tudo aqui vai passar. Eu quero orar por você, e que o Espírito Santo, aquele que convence, possa falar ao seu coração. Não quero aqui pregar simplesmente medo ao seu coração, mas falar de uma verdade. Se você quiser entender, por favor, entenda. O Senhor tem coisas maiores e melhores para mim e para você, mas parte daqui, desta terra, porque a coisa maior e melhor que nós podemos e precisamos desfrutar é da presença do Espírito Santo aqui nessa terra. Segue depois disso o estar na presença gloriosa, junto a Ele, junto com Ele, nas mansões celestiais. Estamos sim voltando para casa. Éden ficou para trás, mas prefigurava um lugar de delícias. Mas onde nós vamos, para onde nós vamos, não haverá mais corrupção,
Não haverá mais corrupção, apenas os santos estarão lá, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Essa terra vai ficar para trás. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? Temos que ter essa certeza do coração, e quem traz essa certeza a nós é o Espírito Santo, segundo a sua palavra. Ore comigo. Pai, nós te glorificamos por tua presença, mais uma vez, por sua palavra trazida aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo. Se porventura alguém foi tocado por essa palavra lá do outro lado, Senhor, que o Senhor possa conferir a esta pessoa esta verdade, para que ela possa ter um encontro com o Senhor ainda há tempo, antes que este sol se apague para sempre, antes que esta terra passe para sempre, acabe para sempre. Antes que isso aconteça, Senhor, salve vidas, resgate vidas, pelo amor do seu nome, por sua bondade e misericórdia, que ainda, ó Deus, podem ser contadas. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos, e nós queremos te agradecer pela edificação, pela reflexão na sua palavra nessa noite. Por isso nós cremos que a glória da segunda casa será infinitamente melhor do que essa primeira que nós estamos aqui, porque é a casa do Pai para onde estamos indo. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.